Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. O governador Flávio Dino anuncia que entrou na Justiça para garantir compra de vacinas para o coronavírus no Maranhão. E Imperatriz busca por leitos de UTI, reduziu em mais de 60% desde o início da pandemia. Preso suspeito de matar empresário nas proximidades do Estreito dos Mosquitos, na saída de São Luís. E ainda as celebrações pelo Dia de Nossa Senhora da Conceição. O Jornal da Difusora já está no ar. O governador Flávio Dino anunciou hoje que recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que o Estado possa ter direito a comprar vacinas aprovadas por órgãos de saúde de outros países. Em entrevista coletiva, ele também disse ter iniciado conversas com o governo de São Paulo para a compra da vacina do Instituto Butantan. A ação com pedido de autorização para que os estados possam comprar vacinas contra a Covid-19 diretamente dos fabricantes foi protocolada pelo governador Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. O documento também pede suporte financeiro do governo federal para a aquisição das vacinas. De acordo com a Lei 6.259 de 1975, o Plano Nacional de Imunização é a atribuição do governo federal. Os medicamentos utilizados devem ser aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas até o momento nenhuma vacina foi aprovada no Brasil. Mas a lei diz que em casos excepcionais pode haver a aplicação de um medicamento, de uma vacina, neste caso, que é um tipo de medicamento, desde que ela tenha sido validada numa dessas 4 agências reguladoras do mundo. A agência dos Estados Unidos, a agência da Europa, a agência do Japão, a agência da China. Então são as 4 agências que a própria lei brasileira reconhece equivalência prática em relação à Anvisa. E este é o conteúdo da ação judicial que nós entramos. O pedido vem após a revogação do presidente Jair Bolsonaro do acordo firmado entre o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz e governadores no dia 20 de outubro para a compra de 46 milhões de doses da vacina Sinovac, que seria produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com um laboratório chinês. O Estado recentemente anunciou um plano próprio de vacinação. Lá, o governador João Dória pretende iniciar a imunização com a Coronavac, vacina fabricada na China pelo laboratório Sinovac, no dia 5 de janeiro. Flávio Dino também avalia a possibilidade de compra da vacina Pfizer. Nós já temos diálogo direto com a Pfizer, que é esta vacina que começou a ser aplicada hoje no Reino Unido. Ela tem alguns problemas logísticos, porque ela precisa do nível de conservação num resfriamento muito elevado, mas o secretário Carlos Luda está vendo como contornar essas dificuldades, de modo que, se a Anvisa autorizar Pfizer ou se o Supremo Tribunal Federal autorizar o governo do Maranhão, sim, um dos caminhos, sem dúvida, é comprar a vacina da Pfizer. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o Maranhão computa 195.221 casos confirmados da Covid-19, 186.792 recuperados e 4.344 mortes. Atualmente, 4.085 pessoas estão em tratamento, 3.760 estão em isolamento domiciliar. Somando a rede pública e privada, 199 pacientes estão internados em leitos de enfermaria e 126 em unidades de terapia intensiva. Flávio Dino atribui a importância de evitar uma segunda onda da doença à urgência para o início da vacinação. A vacinação é uma prioridade máxima e eu vou alocar todos os recursos possíveis se o governo federal, infelizmente, mantiver uma atitude omissa, mediante, claro, a autorização do Supremo Tribunal Federal, porque eu tenho que cumprir as leis. Eu não posso ir amanhã a um supermercado hipotético e comprar vacina sem que eu tenha autorização ou da Anvisa ou do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, ações do governador Flávio Dino em destaque hoje em todo o país. Inclusive, o governador publicou hoje à tarde nas redes sociais que, durante reunião com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, reiterou posição de compra de múltiplas vacinas, inclusive do Butantan. Observados, claro, os requisitos legais de aprovação pela Anvisa. Bom, enquanto isso, a situação da pandemia segue considerada até estável em Imperatriz. A procura por atendimento nas unidades de saúde continua em queda por lá. Imperatriz segue com 59 casos ativos do novo coronavírus, segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura. Desde o início da pandemia, mais de 8.000 casos foram registrados, com quase 95% de recuperação. Após 9 meses desde que a pandemia do novo coronavírus foi declarada, Imperatriz vem apresentando um cenário bem positivo nessa luta contra a doença. Nas unidades básicas de saúde, que são direcionadas aos pacientes com sintomas leves, a procura pelo exame caiu em 60%. No mês de novembro, o município teve o menor número de óbitos por Covid desde maio, quando foi o pico da doença na cidade. Uma redução de mais de 80% do número de óbitos aqui em Imperatriz. Graças a Deus, isso é muito importante, é um resultado muito importante para nós. Observamos também uma queda aí de 75% de número de casos ativos aqui na cidade de Imperatriz. Houve queda também no número de internações no Hospital Municipal de Campanha, que segue atendendo aos pacientes com uma estrutura de 49 leitos de enfermaria, com ocupação de 50%, e 10 leitos de unidade de terapia intensiva, com 15% atualmente. Na maioria dos casos, os leitos são ocupados por pacientes de outros municípios, como Porto Franco, Sítio Novo, Açailândia, Buriticupu e Carolina. Apesar da redução, os cuidados devem ser mantidos e todos os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias são obrigatórios na cidade. De acordo com a secretária, a estrutura de atendimento aos pacientes permanece funcionando normalmente neste período de fim de ano. Nesse período agora de recesso, de Natal e Ano Novo, a gente quer dizer à população que pode ficar tranquila, que os serviços vão continuar a ser oferecidos nos 2 ambulatórios, na UPA e no Hospital de Campanha. Todos estarão atendendo toda a população de Imperatriz nesse período também de recesso. Olha, foi preso um suspeito de matar o empresário Bruno Oliveira Viana, de 32 anos. O caso foi registrado ontem no campo de Peris, na BR-135, nas proximidades da ponte do Estreito dos Mosquitos. Segundo informações da polícia, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi reconhecido como o autor do crime por meio de fotos. Um segundo suspeito de participação continua foragido. E a polícia de Imperatriz investiga 2 ocorrências registradas nas últimas horas em diferentes regiões da cidade. Um homem foi morto a tiros e uma mulher baleada após o motorista do carro em que ela estava entrar em uma rua sem saída. Alex da Conceição Oliveira foi atingido por 2 disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram a cabeça. Ele estava sentado na porta de um bar no Mercadinho, participando de um jogo de cartas. Testemunhas disseram que um homem se aproximou e atirou na vítima. O crime tem características de execução. Nenhum objeto foi levado. A Polícia Civil já iniciou as investigações. Foi alvejado com disparo de arma de fogo a curta distância, né? Teve morte no local. Com relação à vítima, não há registros de passagem pelo sistema prisional. No entanto, alguns meses atrás, houve uma operação no Mercadinho em que foi apreendido o irmão dele e uma quantidade razoável de entorpecentes, né? E a gente trabalha com a hipótese de que esse crime que vitimou Alex esteja relacionado com esse fato envolvendo o irmão dele. Outro caso que movimentou a noite aconteceu no bairro 5 Irmãos, próximo à Vila JK. O motorista de um carro teria entrado por engano numa rua sem saída. No momento em que ele engatou a ré, o veículo foi alvo de 2 disparos de arma de fogo. Um dos tiros atravessou o para-brisas e acertou de raspão a cabeça da mulher que estava na frente, no banco do passageiro. No carro também haviam crianças. O motorista conseguiu sair do local com a família e foi buscar socorro na UPA da Avenida Bernardo Saião. A Polícia Militar fez rondas no local na tentativa de encontrar o autor dos disparos. As buscas continuaram às margens do Riacho Capivara, no bairro 5 Irmãos e na Vila JK, mas o alvo não foi localizado.
Agora um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que casos de câncer de pele chamam a atenção para os cuidados com a exposição ao sol. Até já! Estamos de volta e em um ano de prejuízos e recorde na inflação, o comércio da capital aproveita o mês de dezembro para tentar amenizar as perdas acumuladas durante esse período atípico. No 12º mês do ano, a inflação acumula alta de 4,31%. Foi um ano difícil que mexeu no valor de produtos em vários setores. Carne e combustível estão mais caros, reflexo da pandemia também. Aumentou a cesta básica. No comércio, em geral, um reflexo do ano de pandemia. Mas chega no fim do ano, o Natal permanece sendo a data de maior movimentação, em que o comércio pretende melhorar os índices de vendas em todos os setores. Em 2020, a pandemia comprometeu as finanças de boa parte dos brasileiros. 14,4% ficaram desempregados. Mesmo assim, este é o mês que o comércio aposta para aquecer as vendas. Eles vão apostar todas as suas fichas nesse período, que sabe onde tem uma procura maior. E com isso, aqueles que ainda têm seus estoques e podem vender seus serviços um pouco mais barato para tentar diminuir o seu prejuízo durante o ano todo, vai acabar dando um aquecimento na cadeia e nas principais cidades. A chegada do Natal reacende a esperança dos lojistas. Neste shopping, em um cenário diferenciado, com medidas preventivas, as expectativas são boas. Então, essa data é a data mais esperada do varejo, né? A gente, ainda mais nesse ano atípico, vem trabalhando muito para que seja um sucesso. O Daniel, que é vendedor e também consumidor, tem expectativa dobrada de gastar com consciência, utilizar o 13º e vender muito este mês. No final, todos saem ganhando. Sim, pretendo. Logo com esse 13º que tenha saído, né? É um bom inserto na economia, né? O negócio é as pessoas terem dinheiro para gastar também, né? Olha, um alerta, o Brasil tem cerca de 180 mil casos de câncer de pele registrados por ano. Risco que pode ser evitado com alguns cuidados, especialmente em cidades como São Luís, com dias de sol forte na maioria dos meses. Em São Luís, as pessoas precisam conviver com as altas temperaturas, normalmente durante período seco acima de 30 graus. É bem quente, né? Pois é, para se proteger do calorão e principalmente doenças que possam surgir com a exposição aos raios solares, é fundamental a utilização de protetor solar e o uso de roupas adequadas. É usar o protetor solar, a gente pede que tenha um FPS, que se chama fator de proteção no mínimo 30, e que repasse esse protetor a cada 2, 3 horas. Segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer, em média, são cerca de 180 mil novos casos da doença a cada ano no Brasil. No Maranhão, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até maio deste ano, 124 pessoas foram diagnosticadas com câncer de pele. Ora sol, ora chuva. Mesmo nesse período de transição climática, do período seco para o período chuvoso, é necessário seguir as recomendações dos especialistas para prevenir o câncer de pele e outras doenças que possam surgir com a intensa exposição aos raios solares. Além do protetor solar e de roupas adequadas, o horário de exposição também é importante. O recomendado é que a exposição ao sol seja até às 10 horas da manhã ou depois das 4 da tarde. O intervalo das 10 horas até as 3 da tarde é quando os raios solares costumam ser mais agressivos à pele. É o mais importante usar o protetor solar realmente, investir no protetor solar. Não precisa ser o mais caro da farmácia, ele tem que ter um fator de proteção 30. Repassar aquele protetor. Se você tiver histórico familiar de câncer de pele, procure um médico dermatologista. Faça esse tratamento antes que realmente a doença se instale. E se você tiver um sinal que sangra, um sinal que está crescendo, um sinal diferente, que tenha vasinhos, procure também um médico, porque quanto mais cedo você fizer seu diagnóstico, melhor será o tratamento. Vamos aproveitar então e ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Começando com São Luís, clima deve permanecer nublado no dia de amanhã, como foi hoje inclusive, e existe ainda a possibilidade de chuva.
As temperaturas aqui no nosso telão, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Turiaçu, sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Davinópolis, o clima é parecido, sol com nuvens pela manhã e há previsão de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. O Jornal da Difusora vai agora para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco, as homenagens pelo dia de Nossa Senhora da Conceição. Até já! Já estamos de volta e hoje é dia de Libertadores aqui na TV Difusora. Às 9h15 da noite, Palmeiras enfrenta o Libertad do Paraguai no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Como você sabe, a partida tem transmissão ao vivo pela TV Difusora, que é a casa da Libertadores. E ainda falando de futebol, o Sampaio Corrêa enfrenta nesse momento o América Mineiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo acontece no estádio Independência, em Belo Horizonte. Uma vitória do tricolor pode colocar o time maranhense na vice-liderança da competição e mantém o Sampaio cada vez mais próximo do acesso à elite do futebol brasileiro no ano que vem. O jogo está no primeiro tempo e, por enquanto, o placar é de 1-0 para o time de Minas Gerais. E o Motoclube demitiu hoje o técnico Léo Goiano. O preparador físico e o auxiliar técnico Fábio Nogueira deve assumir interinamente a equipe. No domingo, o rubro-negro enfrenta o Fest pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time precisa vencer para avançar à terceira fase da competição. Agora a gente muda de assunto, porque aqui em São Luís o dia foi de homenagens à Nossa Senhora da Conceição. Mesmo com algumas alterações por conta da pandemia, muitos fiéis fizeram questão de participar. Ao longo do percurso, fiéis aguardavam a passagem de Nossa Senhora da Conceição. A pandemia esse ano não permitiu a aproximação dos devotos, mas levou a imagem até as ruas para que o dia dedicado a ela não passasse em branco. É diferente, com muita tristeza, porque a gente era acostumado a estar na igreja, todo mundo junto, saudade dos nossos amigos, mas para a nossa saúde tudo é importante. Celebração maravilhosa, todos os anos nós participamos, com muita devoção e muito amor. A Rainha dos Santos foi reverenciada de longe pela maioria. O dia de Nossa Senhora da Conceição faz parte do calendário litúrgico desde 1477. Aqui na capital, 3 paróquias se unem para celebrar o dia 8 de dezembro. Em tantos anos, esta vai ser a primeira vez que a tradicional procissão vai ser substituída por uma carreata. Na igreja, a estrutura precisou ser preparada para receber parte dos fiéis. Dispersar os grupos foi a missão durante todo o festejo que iniciou no dia 8 de novembro. Quem veio à catedral cumpriu o protocolo para não deixar de cumprir a missão cristã. Tá diferente, mas a gente veio prestigiar um pouquinho hoje, né? Tem que vir porque é muito importante, né? Nossa Senhora, nossa mãe. Pensamos, né? Então online você tem a celebração da missa, antes tem o terço, pós-missa você tem a coroação da imagem, que é online também, com a participação do povo, que foi gravado. Temos aqui também a imagem exposta para as pessoas virem, né? E aí elas podem rezar o terço dela, fazer a devoção, a imagem ficou do lado de fora, para atender a demanda daqueles fiéis que querem pagar a promessa. O tema do festejo este ano foi para que todos sejam um. Nos últimos 30 dias, a programação estava sendo transmitida pela internet e redes sociais. Para encerrar a homenagem à Imaculada Conceição, um show vai ser realizado no santuário às 8 da noite, também com transmissão. Boa noite para você, até amanhã.